Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta. Hoje, mais uma vez, tenho o prazer de estar aqui ao lado do professor José Lima, economista. Poderia elencar aqui uma série de outros títulos para o nosso professor, mas a gente vai aproveitar o tempo aí e conversar sobre um assunto importante que, para a nossa região, eu acho que ele vem assim, num momento muito oportuno, inclusive, e foi por isso que nós lhe convidamos para conversar sobre esse projeto que visa, dentro da sustentabilidade, né, a implantação de um frigorífico bovino-suíno, né, mas importante, não aqui em Santarém, em Oriximiná. E o professor Zé Lima, naturalmente que, como estudioso, economista, que sempre se aprofunda na questão econômica da nossa região, ele tem na cabeça dele um computador aí com dados impressionantes, né? E hoje nós vamos conversar sobre esse estudo, professor. É um estudo que já foi realizado e o objetivo é a implantação desse frigorífico, porque a região sente a necessidade. Bem-vindo mais uma vez. Ok, obrigado. Esse é um estudo da cadeia produtiva, da pecuária de corte e também do suíno, da suinocultura, de corte também. Uhum. A princípio, esse estudo deveria ser apenas no município de Oriximiná, Juruti e Óbidos. Mas quando começamos a pesquisar toda a região, nós vimos a importância de incluir Santarém também nesse estudo. Por quê? O município de Oriximiná é um dos municípios, assim, em termos de legalização da pecuária de corte, da pecuária, o mais legal possível. Então, a venda de carne lá, legalizada, equivale a 98%, 99%, quer dizer, quase nada clandestino. Santarém hoje também está numa situação bem favorável. E Santarém entrou nesse estudo por quê? Porque ela precisa desses outros municípios que não conseguem produzir, não conseguem consumir toda a produção de corte dos seus rebanhos, e estão vendendo boi em pé para Manaus, podendo vender para Santarém, que tem déficit no corte de produção de gado de corte. Então nós temos aqui 6 frigoríficos. Temos um CONCIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que pode exportar. E os demais CONCIF, Serviço de Inspeção do Estado. E se eu não me engano, com o Serviço de Inspeção Municipal. E quando se trata de suinocultura, de corte, aí a coisa é muito pior, porque nós importamos quase tudo de fora. A única produção que nós temos é o que se vende desses 4 municípios, Santarém, Oriximiná, Óbidos e Juruti, é o que se vende nos finais de semana pendurados, numa situação totalmente ilegal, que deveria ser abatido em frigorífico e não é. Ou seja, a grande maioria de carne suína, carne de porco, né, que se consome em Santarém, vem de fora. Vem de fora. Paraná, que é comprada nos supermercados. Exatamente, vem do Paraná, Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e alguma coisa também do Centro-Oeste. Em termos de abastecimento de frango, me parece que Santarém está bem. Tá, mas é o frango resfriado. Porque ele dura 7 dias. Então, o frango resfriado, que é diferente do frango congelado, que vem dos outros centros produtores também. Vem de Santa Catarina, vem do Paraná, vem do Rio Grande do Sul, vem do Centro-Oeste. Até de São Paulo vem frango para cá. Então, o frango congelado, o município ainda não consegue atender toda a demanda. Atende a demanda de frango resfriado. E o frango congelado, pelo Ministério da Agricultura, tem que ter aquele percentual permitido de até 15%. Embora isso muitas das vezes ultrapasse. E aí o frango se torna mais caro, mais barato do supermercado do que o frango resfriado. Mas quando a dona de casa descongela, no final das contas acaba pagando um valor muito maior do que deveria. Quer dizer, o custo-benefício do frango resfriado é maior do que do congelado. Vou aproveitar esse gancho aqui do professor, porque nossa amiga internauta, inclusive, principalmente a amiga que faz a compra no supermercado, muitas vezes tem a reclamação: poxa, eu comprei um frango congelado, estava só gelo dentro. Então está aqui, olha, a colocação muito bem feita pelo professor, de que o Ministério da Agricultura ele permite, né, para a conservação, inclusive, do frango,
até 15% de água, né? Embora muitas vezes até seja constatado que tem mais. Ultrapassa. Você compra frango. É aí que entra essa solução que eu colocou. Muitas vezes o barato sai mais caro. Mais caro. Bem, vamos voltar à questão do projeto aí, porque a gente quer saber o seguinte: estudo feito, a viabilidade. O senhor falou primeiro da cadeia. E a implantação, a viabilidade para a implantação do projeto? Bem, esse projeto ele deve custar aproximadamente, já corrigido, 4 milhões de reais. Um projeto barato, porque a metodologia é totalmente moderna. Você não consegue, você vai ver no estudo que não se pode mais hoje construir câmaras frigoríficas, cada câmara frigorífica para um tipo de produto. Então hoje você já divide com portas móveis e você vai aproveitando de acordo com a demanda. Então por isso que ele tem uma metodologia de forma que torna a indústria mais barata, a base industrial mais barata. Certo. Então, ele está projetado para um custo de 4 milhões corrigido e ele tem uma taxa de retorno de 20,47, quase 20,5%. Ou seja, esse retorno, o tempo de retorno, que chama payback, é 4,89 anos. Quer dizer, dentro de 5 anos o projeto está pago. Me diga uma coisa, e esse dinheiro vem de onde? Como é que se vai chegar esse montante de investimento? De onde é que vem? São dos financiadores do projeto. Financiadores. A própria ICANN, ela tem uma composição de financiadores, de parceiros, né? Ela chama parceiros, e esses parceiros é que financiam esse projeto, dentre os quais também está a Mineração Rio do Norte, aqui no oeste do Pará. Eu quero até registrar aqui que nós estamos conversando com o professor Zé Lima, e quem nos trouxe essa pauta aqui importantíssima foi a nossa colega Marta. A Marta trabalha lá já há alguns anos, né, Marta? Poderemos até bater um papo com a Marta depois aqui para concluir. Mas voltando à questão do projeto, professor, Santarém já passou daquela fase de misturar. Antigamente se tinha aqui aquele problema da fiscalização, da inspeção de carne clandestina nos açougues, né? Hoje nós praticamente estamos zero nisso. Exato, a vigilância sanitária tem atuado com veemência em cima disso. Mas os outros municípios me parece que ainda tem esse problema. Tem, principalmente o município de Óbidos, tem esse problema muito. E agora o que se descobriu no estudo dessa cadeia produtiva é exatamente a geração de emprego, Oswaldo. Por quê? Porque nós acabamos descobrindo aqui que esse projeto ele vai gerar, dentro da cadeia produtiva, outras atividades, dentre as quais o transporte especializado de suíno, o transporte especializado da própria carne e também a produção de ração para suínos de corte. Então, interessante, não está só na cadeia produtiva apenas a questão do pasto, da rotatividade, do manejo, mas sim também outras atividades correlatas dentro desse processo. Eu tenho uma curiosidade, acho que é oportuno perguntar, que exatamente essa questão do desemprego em Santarém, né? Ou então a falta de mercado de trabalho, que muitas vezes é travado na burocracia, né? na questão, por exemplo, os portos aqui que tentaram ser implantados e que não tiveram êxito, inclusive tem uma empresa de Santarém. Mas aí entra aquela história, a soja passa por aqui, pela nossa cara, passa ali, como se diz na gíria, ficamos a ver navios, mais cheios de soja, e não tem a verticalização que poderia aumentar muito mais as oportunidades de emprego, não é isso? Isso, na questão da soja, é necessário que se tenha a produção local de pelo menos 1 milhão de toneladas. Hoje está o quê? Hoje uma das exportadoras ela consegue exportar 6 milhões de toneladas. É o que está projetado, o seu projeto, o projeto da sua base industrial, da sua base de serviço. Acontece que essa soja vem, esses grãos, não só soja, mas milho, soja, milho, uma parte de arroz, milheto, sorgo, vem do centro-oeste brasileiro, então que é o maior produtor. Este ano, talvez a gente tenha um recorde de produção para 225 milhões de toneladas de grãos. E desse total, a tendência é que, como é produzido no centro-oeste brasileiro, quer dizer, no centro do país,
Jogar para os portos Paranaguá e Santos, você tem 1.800 quilômetros e mais uma perca muito grande em cima disso. Além do mais, de Santos para Paranaguá tem que passar por toda a costa brasileira até chegar ao Canal de Panamá e com direção aos outros centros consumidores. Já pelo Porto de Santarém, essa situação é muito mais fácil, fica muito mais perto. Então não tem, já sai direto do Porto de Panamá, do Canal de Panamá, direto para Xangai, por exemplo. Então o custo disso reduz em 30% a 35% transportado por aqui. Então a tendência nacional da produção de grãos é escoar pelos portos daqui da região norte. Certo. Professor, voltando à questão do investimento nesse projeto lá para a implantação do frigorífico bovino e suíno no município de Oriximiná, que é bom ressaltar, o senhor foi muito claro aqui no início, dizendo que é um município que a fiscalização lá funciona tanto que os produtos estão quase 98% ou mais garantidos, né? Sim. Sem a clandestinidade, né? Colocando em risco a saúde da população, do consumidor. Eu pergunto o seguinte, em termos de lucratividade, o investidor, digamos, vai fazer esse investimento e em quanto tempo começa a ter retorno? Menos de 5 anos o retorno, a taxa de 20,89% ao ano. Então todo investimento vai retornando 20 e pouco por cento ao ano e no final de 4,89 anos, quase 5 anos, está retornado o capital. Bem, feito o estudo de viabilidade, estudo de cadeia, já está confirmado aí a viabilidade da implantação. Aí eu pergunto o seguinte, por onde agora o investidor, o interessado, tem que andar para chegar a isso aí? Eu acho que procurar a equipe técnica da ICAM, ela está com um projeto de pecuária, projeto onde você pode produzir mais dentro do mesmo espaço. Com menos. Com menos, inclusive. Com menos espaço. E aí aí a justificativa toda desse projeto. De se ter um frigorífico com CIF, Serviço de Inspeção Federal, podendo exportar gado, quer dizer, podendo agregar valores na região e não exportar o gado em pé, como está acontecendo, para agregar valores em outra região. Em outras palavras, gerar emprego na região e deixar de gerar emprego fora dela. Exatamente. Professor, eu agradeço muito aí, eu acho que foi muito claro, né, em relação a esse projeto importantíssimo aí. E se tiver mais alguma coisa que eu acho importante acrescentar aí, a gente já agradece. E depois a gente vai, aguarde que eu vou complementar, eu vou conversar com a Marta, né, sobre a questão aí que eu acho que é mais interessante, depois de toda a explanação feita pelo professor Zé Lima, economista, o caminho que, digamos, o empresário ou uma empresa que quiser partir para esse investimento, saber por onde tem que chegar. Marta, é um prazer recebê-la aqui, embora que seja de uma forma assim inesperada, né? Porque eu não estava, digamos assim, aguardando essa oportunidade tão boa de revê-la, né? Porque você está já com uma base mais em Oriximiná, né, do seu trabalho, você é jornalista que já está há algum tempo lá. E me fale sobre essa questão aí desse projeto, que conforme nós conversamos com o professor Zé Lima, é um sonho lá para a região, né, e a importância dele. Exato. Bom dia. Eu agradeço todo esse espaço que está sendo dado para a gente apresentar essa proposta que é o Pecuária Sustentável. Uma iniciativa que começou lá em 2017, por anseio dos pecuaristas de Oriximiná, com uma solicitação da própria Secretaria de Agricultura e que foi ganhando corpo. Hoje nós temos 14 pecuaristas em Oriximiná que estão produzindo com qualidade, pensando nas boas práticas sustentáveis, produzir mais em muito menos. E esses pecuaristas, eles começaram a pensar, se eu tenho uma qualidade de carne melhor, eu vou vender no mesmo matadouro clandestino? Não. Vamos pensar no estudo. O estudo foi colocado em prática. Ele, infelizmente, por conta da pandemia, ele não teve condições de ser lançado, então a gente ia ter uma audiência pública com representantes do governo do estado, representantes dos pecuaristas, o próprio governo
os investidores, aquelas pessoas que querem produzir dentro de Oriximiná, que querem gerar emprego e renda, porque tem essa questão, e elas infelizmente ficaram impossibilitadas de participar. Nós pensamos num lançamento virtual nos canais do programa Territórios Sustentáveis. Isso que eu queria exatamente, a sua participação em relação a isso. Tanto no Facebook quanto no YouTube do programa Territórios Sustentáveis, a gente vai estar disponibilizando um link para você baixar o estudo, para você ter acesso a todos esses dados. É muito número. O professor Lima fez um trabalho bem extenso, Juruti, Oriximiná, Óbidos e Santarém, até para a gente ver as realidades. Então a gente conhece hoje o cenário da pecuária, dessa parte econômica, que todo mundo fala, mas se pouco tinha dados, então hoje existe o dado, existe o estudo, e é importante a gente ter conhecimento. E vamos estar fazendo esse lançamento, para que todo mundo possa estar conhecendo. O Emanuel, ele é engenheiro agrônomo da ICAM, e ele acompanha essa iniciativa da pecuária sustentável, e ele tem informações bem amplas sobre o que é produzir mais com muito menos, né? Eu sou jornalista, pouco entendo, acompanho. É por isso que é bom a gente ouvir quem é do ramo. Já estou há 3 anos acompanhando o programa Territórios Sustentáveis, mas ainda não dá para eu falar como engenheira, gente. Eu teria que fazer uma faculdade. E o Emanuel, ele vai estar falando um pouquinho para a gente de o que é esse estudo em si. O que vale deixar claro, a SEMAGRE, que é a Secretaria de Agricultura lá em Oriximiná, ela solicitou o próprio Sindicato Rural, os pecuaristas. Então, as empresas que estejam interessadas em montar um frigorífico, essa é a hora. Tem o estudo, você vai saber, você não vai precisar fazer o estudo para saber que é viável. Tá certo. O Emanuel vai falar um pouquinho. É isso. Pra cá, Emanuel. Pois bem, então agora é a vez da gente ouvir um pouco aqui o engenheiro agrônomo Emanuel Siqueira, dando sequência a essas informações importantíssimas. Bem-vindo, Emanuel. Bom, agradeço a oportunidade, e falar do projeto Pecuária Sustentável é muito gratificante, porque, como já foi também tocado pelos colegas aqui, o projeto ele começa no campo, né? Começa tudo lá no campo, quando a gente trabalha de uma forma sustentável, mostrando para os fazendeiros, para todo o setor da pecuária, que é possível a gente produzir mais em um espaço menor. No caso lá em Oriximiná, por exemplo, nós temos fazendeiros que deixaram de comprar mais fazendas ou deixaram de abrir mais novas áreas e começaram a trabalhar com técnicas, aprimorando suas técnicas, tecnologias e aumentando a sua produtividade, produção de pasto e produção de carne. E aí, com isso, a gente consegue não só preservar o meio ambiente, né, conservando também mananciais e tudo mais, e também produzindo uma carne de qualidade. E aí entra o frigorífico, né, para poder atender essa demanda. Porque se você tem uma carne de qualidade, você tem que ter também um frigorífico para receber esse produto, né? E com isso você fecha essa cadeia, a cadeia produtiva, e gera bastante oportunidades para todos que estão envolvidos, e a região também sai bastante, ganha bastante com tudo isso. É a questão que nós inclusive falamos, né, de o produtor, né, o criador do gado ou do suíno, no caso, depende dele, da área que ele trabalha, ter a oportunidade de agregar os valores, né? Porque em vez de ele ser obrigado muitas vezes a vender em pé, né, para outro, ele poderá, tendo o frigorífico, né, vender e aumentar o seu lucro. Exatamente. Além das oportunidades de emprego também. Mano, muito obrigado aí pela sua participação também, sucesso. Sim, mas vale só destacar Ou aqui, não, à vontade. O seguinte, que lá no projeto, no Pecuária Sustentável, a gente oferece aos produtores, isso para deixar bem claro, por quê? Porque hoje a maioria dos nossos produtores que trabalham com gado na região, na verdade isso é muito comum no Brasil inteiro, acaba deixando de trabalhar deixa um pouco a técnica, a tecnologia de lado, trazendo muito a tradição dos parentes, dos avós, dos pais, e
acabam achando que dessa forma antiga deles vão conseguir produzir bastante. E na verdade, quando a gente chega com esse projeto, mostrando para eles que com técnica, fazendo adubação, fazendo uma análise de solo daquele solo, dando uma rotatividade no gado dentro do campo, dentro dos piquetes, respeitando a fisiologia da planta. Quando a gente consegue agregar tudo isso, e eles conseguem absorver todas essas informações, eles conseguem entender que aquilo que eles pensavam anos atrás, de fato, não funciona tão bem quanto o que a gente estabelece, o que a gente trabalha com eles. E aí eles começam a ver, nossa, eu perdi alguns anos aqui trabalhando de uma forma totalmente errada e, querendo ou não, acaba não preservando a natureza, não sendo sustentável. E aí, quando a gente consegue agregar tudo isso, a gente tem um trabalho bastante produtivo, um trabalho brilhante, maravilhoso, como é o do Pecuária Sustentável, e que a gente faz parte aí, e que todos os demais produtores, sendo do projeto ou não, que eles possam ver, entender essa ideia, abraçar essa ideia, porque aí todo mundo ganha, né? Então a gente consegue ter uma pecuária sustentável no nosso país. O projeto ele não só está em Oriximiná, na verdade começou em Oriximiná, já tem mais de anos em Oriximiná, e foi para Prainha, Monte Alegre e atualmente está em Juruti. Infelizmente, por conta da pandemia, acabou que a gente teve de parar, né, por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas o projeto já está se expandindo para esses outros municípios e também está sendo abraçado de uma forma muito positiva, justamente para que a gente está conseguindo mostrar para esses produtores que a pecuária sustentável funciona e funciona muito viável, bem. né? É viável. E é viável para o investidor agora, sabendo que já tem um estudo, né, pronto, né? O projeto já está aí colocado. Só mais uma observação aqui em relação à expansão do projeto dentro de Oriximiná também. Tá? A gente trabalha hoje com 14 produtores, mas com a expansão do projeto a gente vai conseguir atender mais produtores de dentro de Oriximiná, para abraçar mais uma vez esse projeto que é tão fantástico, que a gente está podendo ter o privilégio de trazer aqui para a nossa região. Tá certo. Nós agradecemos aí a Emanuel Siqueira, ao professor José Lima, a Marta Costa, que nos proporcionaram aqui essas informações importantíssimas sobre a pecuária sustentável e principalmente na questão da implantação desse projeto, né, que é a instalação do frigorífico suíno e bovino em Oriximiná. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.